Olá, falaremos agora sobre os fatores conjunturais e os fatores estruturais. Por que é importante conhecer esses fatores? Porque, por ocasião do planejamento de qualquer atividade, qualquer projeto, por ocasião da necessidade de se avaliar o cenário para se estruturar um processo para tomada de decisão, o conhecimento dos fatores conjunturais e essenciais e, sobretudo, a influência que eles exercem na eficiência e na produtividade de toda e qualquer atividade em qualquer setor interno de uma empresa ou de uma organização, permite com que se tome decisões mais consistentes e que os planejamentos conduzam para soluções, para produtos elaborados com eficiência e com produtividade. Uma vez mais, um pouco da minha experiência pregressa, a minha experiência anterior como profissional. Quando um cliente, seja ele interno ou externo, pede a realização e a entrega de um produto, seja um bem ou um serviço, a elaboração dessa demanda, daquilo que foi pedido, ocorre por intermédio da gestão. Para que a gestão das atividades e dos processos de elaboração e de entrega do que o cliente pediu ocorra de forma eficiente, forma produtiva e com qualidade, é necessário se elaborar um planejamento. Na execução da gestão, a fase do planejamento é destinada para avaliar o objetivo a ser cumprido, o cenário, ambientes interno ou externo e circunstâncias, recursos pertinentes e disponíveis, métodos adequados e tempo disponível. A partir das avaliações nessa fase de planejamento, as fases seguintes ocorrerão os seguintes processos: a execução propriamente dita, o controle e a correção. Os processos de elaboração e de entrega ocorrerão da seguinte forma: um input, algo que se pediu para ser feito, uma transformação, um output, para quem pediu, e um feedback para permitir que a pessoa que pediu veja se aquilo que ela pediu foi entregue dentro dos requisitos apresentados, das necessidades, peculiaridades, características. E na transformação, o input de insumos, transformação de insumos em produtos, sejam bem ou serviços, output para o cliente e o feedback, conforme já falamos. Uma vez mais, para ficar um pouco mais claro, o input, o que o cliente pede, uma transformação, insumo, conhecimento essencial para poder haver a transformação, recursos disponíveis, métodos adequados e o tempo disponível para se elaborar e entregar aquilo que foi pedido. Por fim, a empresa no output entrega ao cliente de acordo com o que ele pediu. O feedback vai ocorrer exatamente para permitir ao cliente verificar se aquilo que foi entregue foi feito da forma por intermédio da qual ele pediu. As transformações ocorrem no ambiente interno. E agora essa figura mostra que tanto clientes como empresa e os seus setores internos estão inseridos no ambiente externo para iniciarmos o entendimento detalhado do que vem a ser fatores conjunturais e fatores estruturais, incluindo neste ambiente externo
fornecedores e parceiros. Vamos ampliar mais a perspectiva do que ocorre no ambiente externo e que influencia sobremaneira a eficiência e a produtividade das atividades executadas nos setores do ambiente interno da empresa. Energia elétrica, transporte, mobilidade, seja mobilidade urbana ou rural, telecomunicações, segurança, pública ou privada, e educação, capacidade da mão de obra de produzir. Todos pertencem ao ambiente externo, o macroambiente. A esses setores em amarelo, eu chamo de fatores econômicos de produtividade. A partir de agora, teremos inseridos, ainda no ambiente externo, aqueles atores que eu chamo de agentes intervenientes, sejam agências reguladoras, sindicatos, imprensa, ONGs. Cada empresa ou organização, dentro de sua peculiaridade, ela tem que conviver, tem que se relacionar com agentes intervenientes do ambiente externo. Pode ser em maior quantidade desses que foram apresentados ou em menor quantidade. A essa inter-relação de pedido, transformação, entrega, feedback ocorrendo em um ambiente externo e suscetível à influência, seja positiva ou negativa, dos fatores econômicos de produtividade, que estão em amarelo, e dos agentes intervenientes, que estão em rosa, chamamos de ciclo de produção. O ambiente externo, fatores estruturais, normalmente são os fatores econômicos de produtividade, que estão em amarelo, e os fatores conjunturais, que normalmente são os agentes intervenientes, que estão em rosa. Temos as circunstâncias por intermédio das quais ocorre a interferência dos fatores econômicos de produtividade, dos agentes intervenientes. Devemos considerar essa influência, setores da organização, considerar o impacto na produtividade, considerar a eficiência como redução possível e pertinente de custos, e considerar o grau de interferência, de repetição dos agentes externos no processo de produção. Ainda sob circunstâncias, dessa vez vamos esmiuçar as características de interferência dos agentes externos. No ambiente externo encontraremos clientes, fornecedores, parceiros, competidores, órgãos públicos e agências reguladoras. Ainda falando de circunstâncias, iniciaremos sobre os fatores estruturais, conforme já dissemos, os fatores econômicos de produtividade. Transporte. No Brasil, hoje, temos cerca de 17.230.000 quilômetros de estradas, tanto asfaltadas como estradas de terra, pavimentadas, enfim. A quantidade total são de 17.230.000 quilômetros. Característica principal é que nesse contexto inteiro existe uma precariedade na forma e na manutenção dessa malha viária. E no Brasil praticamos pouco outras opções de modais de transporte. Ainda sobre os fatores estruturais, fatores econômicos de produtividade, energia elétrica. Consideramos, dessa vez, para melhor entendimento, todo o território nacional. Variação na qualidade do fornecimento dessa energia. E elevado custo tarifário das
energia solar e eólica, telecomunicações, baixa qualidade dos serviços de telecomunicações, infraestrutura crítica cara, difícil implantação e manutenção nas unidades espalhadas ao longo do território nacional. Vias de circulação estradas, para considerar, dentro daqueles fatores econômicos de produtividade em amarelo, mobilidade urbana e rural. E também considerar a dependência da qualidade dessas vias, acessibilidade para as empresas de produção, acessibilidade de pessoas, funcionários ou clientes, de insumos e de equipamentos. Vamos falar de outro setor que causa uma precariedade muito grande, muitas vezes riscos, não só a pessoas, como patrimônios e como o processo de produção em si. A precariedade do saneamento básico, que não só causa alagamentos, prejudicando mobilidade e transporte, como também fragiliza estruturas. Ainda na questão de fatores econômicos de produtividade, vamos chamar atenção para a educação técnica e pública. Existe ainda no país, na nossa força produtiva inclusive, analfabetismo funcional, devido a uma formação inadequada àquelas demandadas pelo mercado, pelas empresas e organizações. Passaremos agora a falar de fatores conjunturais, o cartorialismo, a burocracia, carga tributária sempre elevada e o elevado custo tributário da ocupação da força de trabalho. Ainda é muito caro se contratar um profissional para assinar uma carteira num posto de trabalho. Vamos dar um exemplo do que está publicado na página do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Então vejam com calma essa figura para entender o grau de complexidade, o nível de interferência tributária legislativa sobre qualquer empresa. Leiam com calma todos esses itens, se tiverem dúvidas. Todas essas informações elas estão disponíveis dentro da página do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. É importante se falar porque é um fator conjuntural que interfere sobremaneira na capacidade das empresas de produzir um bem ou serviço e até de remunerar seus funcionários. E agora vamos procurar falar um pouco mais sobre os agentes intervenientes, aqueles das figuras rosa que tem na parte de baixo da figura do ciclo de produção. Vamos dividir em fatores intervenientes, atores intervenientes e eventos intervenientes. Quanto aos fatores intervenientes, legislações, sobretudo externas, lembrar que temos 3 níveis de legislações: o municipal, o estadual e o federal. Voltem à figura do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário para se ter ideia da complexidade, da variação e, sobretudo, do peso das legislações na atividade produtiva e social da sociedade brasileira. Ainda temos diretrizes, temos contratos, enfim. Brevemente, se falar sobre os atores intervenientes, que têm uma capacidade de interferir, via de regra, negativamente, na capacidade que as empresas têm de entregar um produto ao cliente. Sindicatos, imprensas, ONGs, associações, são mais algumas que vão variar em função do tipo, da natureza, do local em que a empresa está instalada. E, por fim, os eventos intervenientes,
alagamentos, acomodação de terreno, erosões. É bom chamar a atenção para esses eventos intervenientes, porque eles também podem causar um problema, uma interferência na infraestrutura predial. Prédios, solos, podem necessitar de uma intervenção imediata e chegando ao nível de poder interditar a permanência de pessoas dentro de um prédio, as operações, enfim. É importante tomar cuidado, considerar os eventos intervenientes na capacidade de produção de qualquer empresa ou organização. Uma vez mais, a minha experiência anterior. Papo de Cafezinho é uma iniciativa transformada em um canal do YouTube, voltado para contribuir com o desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de carreira dos profissionais. Por favor, assistam a todos os vídeos, considerem assinar e considerem divulgar. Muito obrigado e sucesso a todos.